Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. Gabriel, nosso assunto hoje é a possibilidade de mudança nas tradicionais gotinhas da vacinação contra a poliomielite. E a nossa convidada é a professora doutora Charlotte Mariana Arce, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Boa noite, professora Charlotte. Boa noite, Silvia. Obrigada por sua presença. Obrigada pelo convite, obrigada à TV Gazeta por esse interesse nessa parte científica. Na sexta-feira, professora, a notícia de que uma criança teria desenvolvido a paralisia infantil depois de tomar as gotinhas contra a polio ganhou a capa aí dos principais jornais impressos do país. Essa vacina, a gotinha, tem o vírus vivo atenuado. Ele pode causar a doença? Existe um risco, sim. Existe um risco baixo de 1 em 3 milhões ou 1 em 5 milhões de doses aplicadas ou de pessoas vacinadas, de que algum dos vírus possa causar poliomielite nessa criança. A maioria dos vacinados, ela vai desenvolver imunidade sem ter tido maior risco. Isso é uma reversão de virulência? O vírus... Por que sim, que acontece? pode ser dois fatores. Pode ser reversão de virulência, mas isso normalmente são contactantes de vacinados. Quer dizer, passou por uma criança o vírus, depois passa por uma segunda, por uma terceira, o vírus vacinal, e um dia ele reverte. Isso é um dos casos. O outro caso são crianças que por alguma razão não respondem tão bem imunologicamente e não conseguem controlar a vacina. Podem estar imunossuprimidas por alguma doença, por exemplo? Pode sim, pode sim. E mais raros são os casos de que o próprio vírus cause diretamente a poliomielite, porque ele é atenuado. Agora, professora, como é que é no organismo da criança que tomou a gotinha? Então, ela tem ali o vírus vivo atenuado, ele confere que proteção a ela? O vírus selvagem, como se chama, né, o que está no ambiente, ele vai entrar nesse organismo? Eu acho que a gente tem que fazer a distinção entre o selvagem e o vacinal. Os dois são vivos, o vacinal Sabin. Os dois são vivos, só que um deles tem a capacidade de chegar até o sistema nervoso central, esse é o selvagem, e o vacinal não chega ao sistema nervoso central. Mas os dois vão se multiplicar no intestino da criança. Então, quando a criança toma a gotinha, o vírus da gotinha faz o mesmo caminho do vírus normal. E quando ele passa pelo intestino, ele confere uma imunidade no intestino para essa criança. E depois uma imunidade que circula no sangue. Agora, o governo está estudando a troca dessa vacina Sabin, a da gotinha, pela Salk, que é uma vacina daí com o vírus morto, injetável. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença da vacina Salk é que, sendo o vírus morto, não há infecção, então o risco de uma poliomielite pós-vacinal é 0. Quer dizer, se hoje é 1 em 3 milhões, ele cai ainda mais. Exatamente. A imunidade conferida por essa vacina inativada e por qualquer outra vacina que a gente tome por injeção, ela vai ser uma imunidade circulante, isto é, só a corrente sanguínea. Não vai proteger o intestino. Então, se esse paciente tomar contato, se esse vacinado tomar contato com o vírus selvagem, o que acontece? Se esse vacinado tomar contato com o vírus selvagem, isto é, beber uma água contaminada ou fosse banhar num rio que tem águas contaminadas, ele pode engolir o vírus selvagem e esse vírus vai se multiplicar no intestino da pessoa. Mas ele não adoece? Ele não adoece porque quando passa do intestino para o sangue, o indivíduo está protegido. Mas vira fonte de infecção para a comunidade? Pode virar fonte de infecção para outras pessoas contactantes. Agora, a gente tem, então, condições de migrar da Sabin para a Salk, porque nos países que a polio está erradicada, essa migração está sendo até recomendada pela OMS, né? A gente tem condições? A questão está justamente aí. A Organização Mundial de Saúde, como a polio está erradicada em alguns países desde 89, nós só temos alguns países como Índia, Paquistão, Nigéria, que recusou vacina uma época, que tem poliomielite selvagem ainda. No Brasil, ela está erradicada desde 89. Significa que nós não tivemos casos brasileiros de vírus selvagem. Eventualmente, casos importados e, eventualmente, alguns acidentes vacinais, mas muito pouco, de 89 para cá. Então, poderia-se introduzir, e é uma meta da Organização Mundial de Saúde, não só para o Brasil,
que assim que vários países fossem erradicando, isto é, eu não acho mais no ambiente, eu não acho mais nas análises de vírus, ou a CETESB que monitora as águas, não acha mais o vírus selvagem nas águas, então não existe o vírus selvagem no ambiente. Eu posso adotar a Salk? Pode adotar. O grande risco é a falta de saneamento básico em algumas regiões. Tá certo. Professora, eu agradeço muito a sua presença e os seus esclarecimentos. Obrigada. Boa noite para a senhora. Boa noite.